Então nós vamos falar hoje, quero trazer à memória a mulher de Ló. Quero trazer à memória a mulher de Ló. Para isso nós vamos ler apenas um versículo, que é onde o Senhor nos autoriza a trazer essa mulher à memória. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 32. Lucas 17, 32. Olha aí o que diz o texto. Olha aí, um texto curto, mas um texto que vai nos ensinar muito nessa noite. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem está dizendo isso é Jesus. Jesus está dizendo, lembrem-se da mulher de Ló. Na verdade, esta é uma afirmação que é como se fosse um banner, ou um painel que ficasse piscando como um alerta. Na verdade, esta frase de Jesus é um alerta, é uma advertência. E como alerta e advertência, ela tem o objetivo de nos livrar de algumas situações. Tem o objetivo de nos proteger de algumas situações. Tem o objetivo de nos mostrar os perigos que nós podemos evitar. É como se tivesse aquela placa, cuidado, cuidado, alta tensão, cuidado ao atravessar, cuidado. É uma advertência. Lembrem-se da mulher de Ló. E nós não devemos nos esquecer dela da maneira correta, porque muita gente, quando lembra da mulher de Ló, já vem à memória a imagem da estátua de sal. Até porque essa é uma história contada e cantada nos ministérios infantis de muitas igrejas. Quem nunca dançou, quem está na igreja há um tempo, ainda no departamento infantil, no ministério infantil, a música da mulher de Ló, que virou estátua de sal. E a mulher de Ló virou de fato uma estátua de sal. De fato, ela olhou para trás. Mas o que está por trás de tudo isso e por que Jesus nos faz essa advertência como uma placa que está sinalizando para nós atenção, cuidado? Bom, é muito interessante a gente pensar na mulher de Ló. Uma das advertências que o anjo deu a Ló, lá no livro do Gênesis, e depois a gente vai voltar lá para o livro do Gênesis, era de que quando eles estivessem saindo de Sodoma e Gomorra, ou de Sodoma, que eles não olhassem para trás, para que eles olhassem para frente e fossem em direção ao novo objetivo de Deus, ao novo caminho, à orientação, ao lugar que Deus estava escolhendo para eles como um ambiente de salvação, já que em Sodoma e Gomorra haveria destruição, haveria morte, haveria julgamento e juízo. E aí, no trânsito, na saída, indo em direção àquilo que Deus havia colocado diante dos olhos daquela família, essa mulher talvez por já um sentimento de perda, né? Porque foi ali que ela morou bastante tempo da sua vida, talvez com um sentimento de saudade da sua casa, do seu quintal, talvez com um sentimento de pena por causa daquilo que estava por acontecer, ou já estava acontecendo à medida que eles saíram, ou talvez até por curiosidade para ver o que de fato iria acontecer, ela deixou de olhar para o objetivo que Deus havia traçado para ela e para a sua família e decidiu olhar para trás. Então, lembrar da mulher de Ló é entender que ela desistiu de olhar para os objetivos que Deus havia traçado para a família de futuro e decidiu por um momento olhar para o que estava para trás. Essa mulher devia ter confiado mais nesse Deus, porque ela tinha algumas experiências que lhe davam condições de confiar nesse Deus. Ela conhecia a fé, por exemplo, do seu marido, de Ló. Ló, embora morasse em Sodoma, era um homem que confiava em Deus. Era um homem íntegro, um homem que temia a Deus e
a segunda carta de Pedro vai mencionar exatamente essa comunhão, essa intimidade, essa característica do caráter do marido desta mulher que confiava em Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6 em diante. Olha que interessante. Então, essa mulher tinha um homem de Deus ao seu lado, que confiava em Deus. E assim, olha só que interessante diz esse texto. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló. Quem era Ló, na visão de Pedro? Homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. E aí está entre parênteses, é muito interessante isso. Pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Em primeiro lugar, essa mulher não poderia olhar para trás, porque ela tinha do lado dela um homem que andava com Deus, o seu marido. E se o seu marido está olhando para frente, se o seu marido está seguindo a direção de Deus na sua casa, na sua família, o objetivo de uma mulher submissa, de uma mulher temente a Deus, de uma mulher que entende a comunhão que o seu marido tem com Deus, era de olhar para a mesma direção que o seu marido e as suas filhas estavam olhando. E ela decidiu, por um momento, olhar numa direção oposta. Por isso ela não deveria ter olhado para trás. Esse texto que nós lemos, vamos voltar agora lá no Evangelho de Lucas. Jesus está dando alguns alertas aos seus discípulos a respeito da sua segunda vinda. E Jesus está dizendo aos seus seguidores que eles serão pegos de surpresa. As pessoas, na época da sua volta, serão pegas de surpresa. 2 estarão no campo. Um será levado, o outro deixado. 2 estarão numa cama. Um será levado, o outro deixado. E Jesus começa então a alertar aos seus seguidores que eles estejam em alerta, preparados, atentos aos sinais da sua vinda, para que quando acontecesse esta vinda, que seria como um relâmpago, ele vai dizer inclusive, todos estivessem prontos e ninguém fosse deixado. Então, uma das máximas de Jesus nesse texto de Lucas capítulo 17 é: estejam preparados, estejam alertas, não se distraiam. E aí, foi uma das crises que essa mulher enfrentou. Ela ficou pensando na cidade, talvez a saudade, a curiosidade, os sentimentos que estavam dentro dela, fez com que ela se distraísse da direção que Deus estava trabalhando para a sua família, para a sua própria vida. Fez com que ela se distraísse do alerta que o Senhor tinha colocado para ela. Ela deixou de vigiar na vontade de Deus. E Jesus vai dizer aos seus discípulos: lembre-se dela, ela se distraiu. E porque ela se distraiu, nós sabemos a história. Ela se transformou uma estátua de sal, ela morreu. A sua vida foi fulminada de uma forma trágica. A distração foi falta de fé na orientação de Deus. A distração foi falta de submissão em seguir o objetivo e a direção que o seu marido estava seguindo. A distração foi a curiosidade ou o apego das coisas que ficaram para trás, sem de fato se apegar diante das coisas que estariam à sua frente. Eu costumo dizer, e hoje pensando nesse texto, olhando para esse texto, é que olhar para trás é não valorizar o que Deus colocou à sua frente, nesse caso. Vou repetir, guarde bem isso. Olhar para trás significa não valorizar o que Deus colocou à sua frente. E essa foi a crise, e a tristeza, e a advertência que Jesus havia dado, mas essa mulher infelizmente não seguiu. E aí vem o olhar para trás, né, gente? Vocês que estão aqui, você que está em casa. Todos nós sofremos da sina de querer olhar para trás. Sim ou não?
Eu já contei aqui a minha história quando eu era criança, morava lá em São Paulo, no Campo Belo, e eu usava um óculos assim, fundo de garrafa, aqueles óculos que o pai ganhava consulta e já saía com óculos, sabe? E aí meu pai ganhou lá uma consulta, eu saí com óculos de 4 graus, não sei até hoje como eu consegui usar aquele óculos. Mas uma das coisas que eu fazia quando eu era criança, eu gostava de andar olhando para trás, eu sempre estava preocupado, tem alguém me seguindo, alguém vai me raptar, alguma coisa vai acontecer comigo. E essa sina de querer olhar para trás, estou repetindo para aqueles que não ouviram essa história, um dia me fez meter a cara num poste, quebrar o óculos e me machucar. Porque eu foquei tanto no que estava atrás, que eu esqueci do que estava à minha frente. E quantos de nós não fazemos isso rotineiramente? Parece que a gente sabe que tem muitas coisas de Deus para nós adiante, que Deus está preparando um objetivo novo, que Deus está nos dando uma direção de seguir em frente, que o Senhor Jesus está dizendo, olhe para mim, como outras vezes Ele disse aos seus discípulos, mas nós temos uma tendência de querer olhar para trás. Ou você é diferente de mim? Quando você está numa crise, quando você quer encontrar um culpado, quando a gente quer se vitimar, quando a gente quer encontrar uma razão para o nosso sofrimento, é muito natural a gente querer olhar para trás. Quando a gente está passando por um problema grave, a gente querendo resolver as coisas, a gente fica preso a algumas coisas para trás. E como na nossa vida a gente tem trilhado uma jornada adiante, mas querendo sempre olhar para trás. E olhar para trás, eu dizia isso para uma pessoa, num dos meus atendimentos pastorais, gera sofrimento muitas vezes. Olhar para trás, quando Deus tem algo lindo para você adiante, te empaca, te impede, te faz gerar comparações de passado, de atitudes, de pessoas, de circunstâncias, de palavras, e isso te gera sofrimento. E a gente sempre quer olhar para trás. Por isso que, todas as vezes que eu quero olhar para trás, eu me lembro de um corinho, das antigas, hein? Um cântico, na verdade. Faz tempo que não se canta nesta igreja aqui. Mas eu acredito que você conhece, que fala exatamente disso. Vou tentar cantar, tá bom? Não tão bem quanto o William aqui, mas vou tentar. Olha só. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos ao nome de Jesus. E clamamos ao nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Isso é assim também? Existem momentos na sua vida que você quer olhar para trás, assim como essa mulher? E como isso nos faz mal? Qual é o segredo? Qual é o desafio dessa canção? Qual é o desafio de Jesus no sermão da advertência? Olhem para mim. Olhem para o objetivo que eu proponho diante de vocês. Querido, um homem e uma mulher de fé precisa confiar nos propósitos de Deus sem pestanejar. Se Deus tem te dado uma palavra, se Deus tem mostrado coisas para você, siga a direção que Ele tem dado. Isso se chama dependência. Isto se chama fé. Isto se chama confiança. Isto se chama descansar nos métodos de Deus. Isso se chama confiar no cuidado de Deus. Essa mulher, por algum momento da sua vida, se distraiu de todas essas verdades. O apóstolo Paulo disse que a nossa jornada
tem que ser adiante. Você está comigo? Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3. Hoje eu li a carta de Filipenses, logo depois do almoço eu li essa carta inteira novamente. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Na prisão. Com muitas razões de olhar para trás, de olhar para as pessoas que o traíram, de olhar para as pessoas que o abandonaram, de olhar para as pessoas que o ofenderam, de olhar para as pessoas que se esqueceram dele, e ele teve, graças a Deus, a ajuda da igreja de Filipos, mas ele poderia ter tido a ajuda de muitas outras igrejas, de muitas outras pessoas, e ele agradece muito nessa carta, porque os filipenses são fiéis ao seu ministério, têm cuidado dele, e ele diz assim: olha, vocês têm cuidado tão bem de mim, que eu não tenho tido falta de nada. Então, nesse ambiente de solidão, de dor, Paulo diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas a coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe qual era o prêmio da família de Ló? Deus estava dizendo assim através dos anjos: eu vou te levar para as montanhas, eu vou te levar para lugares altos, vou tirar você desse lugar aqui, desse buraco que é essa cidade perversa, e vou te colocar em lugares mais elevados. Mas essa mulher decidiu olhar para o buraco. Decidiu olhar para trás. Talvez pelas experiências vividas em Sodoma. Mas eu quero te dizer uma coisa. No caminho ao objetivo que Deus coloca diante de você nessa noite, eu acredito que Deus está sendo muito específico com algumas pessoas aqui. Confie que o que tem lá na montanha é muito melhor do que o que tem aqui, aonde você está. Que o que tem lá adiante, aonde o Senhor está te mostrando, é muito melhor do que tem aqui. Quando a gente lê Gênesis capítulo 19, que conta essa história, eu fico muito entusiasmado de ver que homens que dependem de Deus têm experiências fabulosas com Deus. Nós sabemos pela história, de que Deus não destruiu a família de Ló por amor a Abraão, por amor a Ló também, mas em especial por amor a Abraão, por amor à comunhão que ele tinha com Abraão, por amor ao coração de Abraão de depender de Deus nas circunstâncias mais extremas e mais difíceis da vida, ao ponto de Abraão ser dono de todas as terras e abrir mão das melhores para dar para o sobrinho, que de uma certa forma fez uma apropriação que não deveria ser daquela forma. Abraão não estava apegado a essas coisas, Abraão estava apegado à sua relação com Deus. E é muito interessante olhar Gênesis 19, 29, para mostrar isso para nós. Como é bom confiar em Deus, depender de Deus. Olha o que Deus fez por amor a Abraão. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Por amor a um homem, Deus salvou uma família. Pela dependência deste homem chamado Abrão, Deus fez um grande milagre. Por aquilo que Deus tinha adiante na vida de Abraão, em relação às suas promessas, Deus salvou essa família. Mas essa mulher, inclusive, eu acredito que a mulher de Ló deve ter convivido com Abraão. Deve ter aprendido algumas histórias com ele. Mas na hora de olhar para frente, mesmo tendo na memória boas histórias, boas experiências, ela decidiu olhar para trás. É muito difícil para nós olharmos para as montanhas que Deus está colocando diante de nós, quando a gente tem um sentimento de apego muito profundo pelo que a gente está deixando para trás. E eu quero que você entenda, porque eu não estou falando de tudo, mas eu estou dizendo que existem algumas coisas que eu e você precisamos deixar para trás.
Existem algumas coisas na nossa vida que a gente deve abandonar para poder ir para o lugar e viver a experiência que Deus quer que a gente viva. Eram 2 anjos, mas um dos anjos foi muito lacônico com Ló, no versículo 17 do capítulo 19, quando o anjo diz assim a Ló, ele diz assim que vocês devem seguir para as montanhas. Fuja, por amor à sua vida, não olhem para trás, não pare em nenhum lugar, em nenhuma planície, fuja para as montanhas. Siga as orientações de Deus, ipsis literis. Não é para parar, não é só não para parar, não é para olhar para trás, como é difícil. Agora, você sabe o que é mais triste nessa história? Talvez seja aí um caminho da gente tentar entender porque a mulher de Ló olhou para trás, é o versículo 18. Olha que interessante. O anjo foi claro, não olhe para trás, senão você será morto. Vá para as montanhas, vá para as planícies, por amor à sua vida. E o que Ló disse? O que Ló disse? Não, meu senhor. Não, meu senhor. E é interessante que se você ler esse texto um pouquinho atrás, você vai perceber que o anjo precisa tirar a família à força. O lugar era ruim, o lugar era de perversidade, o lugar era de pecado, o lugar fazia mal para a espiritualidade daquela família, mas eles queriam ficar sofrendo e eles precisaram agarrá-los pelas mãos e tiraram de lá à força. Às vezes algumas experiências ruins do nosso passado, elas nos prendem tanto, que a gente está tão apegado a elas, que a gente está tão preso a elas, que ainda que seja difícil, que ainda seja complicado, a gente não quer soltar. Diz o texto que Ló hesitou. Olha lá, versículo 16, ele hesitou. E aí vem o versículo 18, vamos ler o do 18 em diante. Ló, porém, lhes respondeu, não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando a minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Peraí, o anjo acabou de falar para ele, que é para ele ir para a montanha, para salvar a vida e não ser morto. Aí ele já está dizendo outra coisa aqui. Senão eu morrerei aqui perto. Olha, querendo dar um jeitinho nos objetivos de Deus. Aqui perto tem uma cidadezinha pequena, e é pertinho, é ali, ó. Dá tempo de correr para lá. Então, ao invés de eu ir lá para as montanhas que estão meio longe, e talvez não dê tempo, e vai que cai uma pedra na nossa cabeça, vamos aqui para aqui perto, uma cidadezinha aqui pequena, diz ele. Versículo 20. Então, próxima, dá para correr até lá, deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Talvez aqui seja uma margem para a gente entender por que a mulher de Ló também olhou para trás. Porque é triste isso. É triste você ler isso. O anjo acabou de dizer para ele no versículo 17, vai para não morrer, vai para a montanha, tem um objetivo, Deus tem coisas altas, Deus tem coisas novas, Deus já preparou o lugar, Deus já preparou o ambiente, pode ir, vocês estão debaixo da proteção do Senhor, e aí alguém diz assim, não, meu Senhor. E quantas vezes na nossa vida Deus está dizendo para você, meu filho, minha filha, você tem que fazer isso. Tome esta decisão, tenha esta postura, tenha esta atitude, haja desta forma. E quantas vezes nós podemos dizer assim para Deus, não, meu Senhor, é muito longe, está muito difícil, parece que está complicado demais, dá um jeitinho aqui, Senhor, vamos encontrar um meio termo, Senhor. Vamos dar uma negociadinha aqui. E é muito triste, porque ao invés de Ló querer ir para a grande montanha, para um lugar alto de visibilidade, ele preferiu ir para uma insignificante cidade. Ele preferiu abrir mão de uma grande bênção, talvez na sua vida, para experimentar de algo tão pequeno, uma pequena cidade. Ele temeu em confiar em Deus plenamente. Ele se recusou em confiar em Deus plenamente. Ele preferiu, eu costumo dizer que ele preferiu comer um pequeno bocado da janta, mas ele preferiu não jantar tudo. Não sei se você está me entendendo. Ele preferiu só uma colherada do jantar, ele não experimentou tudo o que estava diante dele à mesa. Tudo
por causa do seu apego à sua experiência passada. E talvez nessa experiência passada, ainda que Ló seja lembrado como um homem que teve um caráter aprovado, um homem justo, faltou no caráter desenvolver a espiritualidade da intimidade. Talvez Ló não tenha se corrompido, mas ele já não tinha mais a mesma intimidade com Deus. E pode ser que essa falta de intimidade desse homem fez com que a sua mulher também tivesse sido afetada na sua intimidade com Deus. Os olhos dele já não estavam mais abertos para enxergar o livramento na dimensão de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu e você não estamos em intimidade com Deus, diante da dificuldade, vai ser muito difícil a gente enxergar com os nossos olhos o livramento de Deus, do jeito que Deus quer que a gente enxergue. Nós vamos estar comprometidos e o nosso olhar vai estar limitado pelos nossos apegos, pelos nossos apreços. Nós não vamos conseguir dimensionar o livramento que Deus tem lá na frente. E Jesus disse, isso é uma grande advertência. E a gente tem essa tendência, e não aconteceu só isso com a mulher de Ló, não aconteceu isso só com Ló. Vocês se lembram de Êxodo 14? Quem lembra dessa história de Êxodo 14? Lembram de Êxodo 14? O povo saiu do Egito, está indo para a terra da promessa, está cantando, está celebrando, está festejando, mas aí vem um grande empecilho, um grande impedimento. O que vem? O Mar Vermelho. Só que não é só o Mar Vermelho que vem, vem também os soldados de Faraó com os seus carros, as suas armas, o seu barulho, sua violência atrás. E é muito interessante no capítulo 14 de Êxodo, se a Silvana quiser colocar ali, vocês vão perceber a partir do versículo 10, que o povo perde o olhar do objetivo para focar no passado, por um instante. E quando você foca o passado, você não consegue enxergar o livramento. Diz o texto no versículo 10 de Êxodo 14. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos do Egito. Olha lá, Deus põe a montanha, mas você prefere a pequena cidade. Deus te dá liberdade, a terra da promessa, mas o povo estava preferindo ser o quê? Escravo. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Versículo 13, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes. Olha lá, foquem no objetivo de Deus. E vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Tendência de olhar para trás. O medo do novo muitas vezes nos faz querer valorizar muito o que é velho. E esse velho talvez seja muito menor do que o que Deus tem para você lá na frente. Foi esta advertência para a mulher de Ló, foi esta advertência que Jesus tentou mostrar para os seus discípulos. Vocês vão poder estar tendo uma vida muito boa, vocês vão estar com famílias organizadas, vocês vão estar com seus celeiros cheios, mas fiquem atentos, porque o que tem lá na frente é muito melhor do que vocês têm aqui hoje. Pensem no objetivo maior que tem adiante de vocês, do que nas coisas que tem para trás. A mulher de Ló não quis abandonar o seu passado em Sodoma. O povo de Deus não quis abandonar o seu passado no Egito. E todos nós sabemos uma frase, o pastor Silas cita, e nós citamos, que os comentaristas bíblicos dizem isso, eu não me lembro agora o nome do autor, mas teve um autor bíblico fazendo um comentário sobre a epopeia do povo no Egito, que disse que a maior dificuldade de Deus não foi tirar o povo do Egito, mas foi tirar o Egito do povo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu quero concluir. Deus é um Deus de coisas novas. E Deus tem montanhas para nós. Pode ser que você esteja bem onde você está, pelo menos você ache.
mas pode ser que aonde você esteja, seja em qual for circunstância, emocional, relacional, financeira, espiritual, profissional, não seja o melhor lugar de Deus para você. E Deus está dizendo, vá para as montanhas, vá para os lugares altos. Deus gosta de coisa nova. O meu Deus é um Deus de coisa nova. Isaías 43, versículo 18. Olha que lindo isso. Isaías 43, 18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Versículo 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Apocalipse 21, versículo 5. Olha o que Jesus vai dizer. Olha que lindo esse texto. E aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas são as palavras verdadeiras e dignas de confiança. Ou seja, Jesus está dizendo, bote fé, pode confiar, confie mesmo, porque eu estou fazendo novas todas as coisas. Não entregue só o seu hoje para Deus, entregue o seu futuro para Ele, e não se preocupe com o seu passado. Sodoma era um lugar de segurança para a família de Ló durante um bom período. Foi ali que eles viveram muitas experiências das suas vidas. Talvez suas grandes amizades estivessem lá, fossem sócios dos clubes, conhecessem os mercados, conhecessem as pessoas. Só que o Senhor estava chamando Ló e a sua família para um novo tempo, em outro lugar. Eu tenho um outro lugar melhor para vocês. Mas eles precisavam confiar integralmente. Então, vá adiante, não pare e não olhe para trás. É preciso uma entrega total ao Senhor. Descansar nessa palavra de Deus na nossa vida. A convicção de que o futuro que Deus constrói é muito mais precioso do que o passado que você construiu. Eu li essa frase e achei sensacional. Tenha a convicção de que o futuro que Deus constrói é muito mais precioso do que o passado que você construiu. Ele não está desvalorizando o seu passado. Ele só está dizendo que Ele pode te dar um futuro mais valoroso do que aquilo que já é valoroso. Melhor. Nas outras palavras, o que o anjo quis dizer para Ló e para a mulher dele, ele não entendeu, e eu encerro com isso, gente, o futuro de vocês não está nessa cidade. O futuro de vocês está no novo caminho que Deus está abrindo. Vão para as montanhas. Por isso Jesus disse, lembrem-se da mulher de Ló. Então eu quero trazer à memória essa mulher, porque eu tenho tendência do quê? Há momentos que na vida eu quero olhar para trás. Tem alguém assim nessa noite? Será que essa palavra serve para você, se enquadra em algum momento da sua vida? Para mim se enquadrou, fez muito sentido. Então não hesite. O texto é claro em Gênesis, capítulo 19, versículo 16. Ló hesitou. Ele hesitou. E eu concluo te dizendo uma coisa, não hesite em obedecer ao que Deus tem te ordenado e nem em seguir a direção que Ele tem mostrado que você deve seguir. Porque o que Ele tem não é uma pequena e medíocre cidade. Ele tem os lugares altos, as montanhas, onde você terá uma visibilidade muito maior das coisas do que lá embaixo.